Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TOS, né, a série clássica, mais especificamente ao 11º episódio da segunda temporada, intitulado O Sucessor. Gente, esse é um episódio muito bacana, um episódio muito engraçado, um episódio onde talvez o Dr. McCoy tenha estado ali mais rabugento possível, entendeu? E teve lances muito engraçados nesse episódio. É um episódio também que vai trabalhar uma parte muito culturalista, né? Toda aquela coisa, né, que Star Trek fala de respeito às diferenças e às culturas, você vê muito pronunciado nesse episódio, né? Então vamos falar um pouquinho do plot desse episódio para a gente poder entender a situação, né? Enterprise ela vai para um planeta, né, onde você tem uma espécie que é guerreira, né? Os caras têm mais ou menos 2 metros de altura, eles são muito guerreiros, coisa e tal, eles valorizam muito o combate, né? Eles moram em tendas, né? Quer dizer, eles são praticamente, né, uma metáfora da cultura árabe, né? Praticamente eles são isso, né? E aí o que acontece? O McCoy teve com eles, né, antes da Enterprise lá, né? Esse planeta ele tem um minério que é muito importante, né, para você fazer suportes de vida, né, no caso, né? E a Enterprise quer estabelecer um tratado, né, para poder explorar o minério desse planeta, né? O grande detalhe é que quando eles chegam lá, já tem um Klingon lá, né? Um Klingon que, porra, parece até um professor de filosofia o Klingon, né? Porque ele tem uma barba assim, não tem bigode, coisa e tal, né? E aí o que acontece? O que acontece? Um camisa vermelha, né? Quando vê o Klingon, né? O grupo avançado tá chegando, né? O Kirk, Spock e o Macron, camisa vermelha, né? Aí o camisa vermelha grita um Klingon, né? Aí ele vai pegar a arma, né? O pessoal fala, não atira, né? E um dos caras, né, vamos dizer assim, dessa cultura, dessa espécie, acaba matando, né, o camisa vermelha para variar, né? E aí o Kirk fica todo emburradinho, coisa e tal, né? O Klingon lá fica fazendo um monte de intrigas lá para poder, vamos dizer assim, voltar o povo do planeta contra aquela galera da Federação, né? E aí, de repente, se percebe, né, que o povo, que é o Kirk, o Spock e o McCoy percebem, né, que vão ter que disputar com o Klingon, né, a confiança daquele povo lá, que é um povo cheio de, vamos dizer assim, características culturais bem peculiares, né? Eles não gostam de toque, por exemplo, se você tocar numa pessoa, isso significa que você vai tá aceitando um desafio para uma guerra, você não pode tocar nas mulheres, né? Você tem essa coisa guerreira deles, né? Então eles são cheios de hábitos, né, coisa e tal. E o McCoy, como ele teve um contato anterior com essa cultura, o McCoy ele vai orientando o Kirk, né, no que fazer, no que dizer, né? O que acaba tornando o episódio muito interessante, né? Vai haver vamos dizer assim, um líder chamado Maab, né? Que vai ficar contra o líder máximo que se chama Akar, né, no caso, né? Que ele tá, vamos dizer assim, o Akar ele tá mais inclinado, né, vamos dizer assim, a fazer negócio com a galera da Federação, enquanto que o Maab está mais inclinado a fazer negócio com os Klingons. Então vocês já sabem o que vai acontecer. Num povo guerreiro, né, o pau vai cantar, né, entre o Maab e o Akar, né, o Akar vai acabar sendo assassinado e vai ficar o Maab lá do lado dos Klingons, né. E aí a galera da Federação, o Kirk, o Spock e o McCoy vão ficar numa situação muito complicada ali no caso, né? Porque, né, o Maab ele está muito mais inclinado, né, a fazer tratado com os Klingons do que com o pessoal da Federação. Para piorar a situação, né, você tem a esposa do Akar, né, que está grávida, que tá esperando um filho dele, né, o Akar já está morto, né? E aí, né, quem é que é a esposa do Akar, né? É a Julie Newmar, gente, a mulher gato do Batman. Olha só que maneiro, né? Muito bom isso, né? Melhor mulher gato de todos os tempos, né? Esse é um friso meu, tá? Um grifo meu, perdão. E aí o que acontece, né? A nossa, ela se chamava Elin, né, no caso, né? A nossa Elin, né, disse que já estava pronta para morrer, né? Porque o marido dela tinha morrido, coisa e tal, né? E pelo ritual ela ia acabar sendo morta mesmo, né? Mas aí o que acontece? Os membros da federação vendo aquilo, né, eles não deixam, né, que eles matem a Elin, né, o pau quebra de novo, né? O Kirk meio que empurra ela, né, no caso, né, para ela não ser morta, né, que eles vão dar uma espadada nela, coisa e tal, né?
E aí, quando o pessoal da federação é rendido de novo, né, a própria Lin chega e fala, né, eu quero ver ele ser morto, né, pro Kirk, né, que tinha salvado ela, né, eu quero ver ele ser morto porque ele me tocou, coisa e tal, né, o Kirk fica lá todo, porra, né, é um negócio meio complicado, né, quando você está lidando com uma cultura que é muito diferente da sua, né. Inclusive, né, rolou um papo, né, na época das Olimpíadas que aconteceram aqui no Rio, né, que veio um casal do Oriente Médio, né, que estava procurando, né, vamos dizer assim, qual era o carro que ia levar eles pro hotel, né. Aí a moça, né, ela estava com um crachá pendurado no pescoço, né. Aí eles foram pedir informação para um voluntário. O voluntário, gente, o voluntário, o que ele fez? Ele, peraí, deixa eu ver o crachá dela. Pegou o crachá dela e olhou assim. Na hora, gente, isso aconteceu. Na hora, né, o marido da mulher deu um murro na cara do sujeito, jogou o cara no chão e voou em cima do cara falando, você tocou na minha mulher, eu vou te matar. Entendeu? O negócio foi assim, né? Até as pessoas desfazerem, vamos dizer assim, aquela situação de choque cultural, entendeu? O voluntário passou ali por um mal bocado, entendeu? Então é uma coisa meio parecida, né, que a gente está vendo aí nesse episódio de Star Trek, né? Então o que vai acontecer? O Kirk, o Spock e o McCoy vão ficar presos com ela, né, no caso, né? Eles não foram mortos no primeiro momento, né? E aí o Kirk, o Spock e o McCoy, eles acabam fazendo uma armação lá, né, para vamos dizer assim, render, né, os dois seguranças que estavam lá tomando conta deles. Eles conseguem fugir para o morro, para as montanhas, né, que inclusive tem uma cara muito parecida com o morro lá que o Lázaro se jogava lá no Fator Alternativo, né, que ele ficava lá tendo aqueles ataques translocados dele lá, ele se jogava do morro toda hora, né. Então acho que foi naquele morro mesmo que eles foram, para aquele morro mesmo que eles foram, né. E aí o que acontece, né? Ela tá grávida, né? Ela tá para ter o filho, né? O McCoy precisa cuidar dela, que ela tá com o braço queimado, né? Na hora que ela ia ser morta, ela foi empurrada, né? Ela caiu com o braço em cima de uma fogueira, queimou o braço, né? E o McCoy, eu sou seu médico, eu preciso examinar você, coisa e tal, não sei o que. Ela, você não pode me tocar. Eu sou seu médico, não sei o que. O McCoy rabugento pra cacete, né? A McCoy trata a queimadura dela, né? E ele fica passando, né, aquele negocinho, né, aquele instrumento médico dele, né, que é aquele negocinho pequenininho que fica fazendo na barriga da moça, né, e ele começa a tocar na moça. Ela, você não me toque, né, eu preciso tocar para ver o neném. Aí ele toca de novo, né, ela dá um tapa na cara dele, né, aí ele não faz nada, ela toca, ele toca de novo, ela dá outro tapa na cara dele e aí ele dá um tapa na cara dela, né. Quer dizer, é o tal negócio, né? Hoje em dia, esse negócio é meio complicado, né? De você ver isso numa série, né? Um homem batendo numa mulher, né? A mulher deu 2 tapão lá na cara dele, ele deu um tapão na cara dela. Ficou meio que 2-1 ali, tudo bem, né? Mas hoje em dia, né? Isso é considerado machismo, coisa e tal. Hoje em dia, pro público, é mais difícil de você engolir esse tipo de piada, né? Foi uma piada na época, né? Mas hoje em dia não cairia muito bem essa piada, mas tudo bem, né? Vida que segue, né? E aí o que acontece, né? Ela chega, né? E ele fala, né? Eu sabia, o neném tá pra nascer. Ela, como é que você sabe? Eu falo, eu sou um médico, né? Pô, mas nem as mulheres da minha aldeia sabem disso, né? E você consegue, ela começa a ficar toda interessada no McCoy, começa a ficar, né? Com uma quedinha no McCoy, né? Ela falou, inclusive sua mãe é macia. Ela pega a mão do McCoy e nessa hora o Spock tá passando, né? E quando o Spock vê a mulher segurando a mão dele falando, sua mãe é macia, né? O McCoy, o Spock tá olhando ele puxa a mão assim, né? E o Spock olha pra fazer aquela cara assim, ó. E continua, cara. Sensacional isso, cara. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. E na hora que eles estão subindo, né? Ela já tá mais íntima do McCoy, né? E aí, na hora que eles estão subindo o morro, né, o Kirk tenta pegar o braço dela para ajudar ela a subir. Ela, não, só o McCoy pode tocar nele, só o McCoy, né? Só o McCoy pode tocar em mim, só o McCoy, né? Aí o Spock vai tentar pegar, não, só o McCoy, só o McCoy. Aí o Dr. McCoy solta aquela famosa frase, né? A melhor de todas, né? Eu sou um médico, não sou uma escada rolante, né? Então esse episódio, ele tem uns lances muito engraçados, entendeu? Essa parte do morro, entendeu? Que é uma parte bem comprida lá, que o Kirk fica combinando com o Spock de jogar pedra nos caras, entendeu? Que fica, né, a nossa Elinha ali tendo parto, né, coisa e tal. Cara, essa parte é muito engraçada, né? E aí, no final das contas, né, o Klingon mostra sua trairagem, né, no caso, né, o Maab acaba sendo morto por ele, né, com um phaser, né, coisa e tal, né? E aí depois, né, quando o Maab acaba sendo morto, né,
E aparecem vários oficiais da federação também ali, né, com vários camisas vermelhas, que o Scott manda, né, uma equipe de resgate, né, para salvar eles lá, né, no caso. Vai ter toda uma história B aí com relação à Enterprise, né, que os Klingons ficam jogando um sinal falso, né, para desviar a Enterprise do planeta, coisa e tal, mas isso está lá na minha resenha da Batata Espacial. Uma história B que foi só para movimentar o elenco lá e a nave um pouquinho, entendeu? Porque o negócio mesmo estava se passando no planeta, né? E aí, né, o McCoy fica lá, né, cuti-cuti, bilu-bilu com o neném, né, é o Spock, cuti-cuti, bilu-bilu, é o que é um dialeto antigo da Terra, coisa e tal, né, o senhor pode fazer uma pesquisa linguística depois, né. Então é um episódio muito bacana, cara, é um episódio muito engraçado, essa parte da Julie Newmar com o Spock, com o McCoy, principalmente com o McCoy, né, que com o Kirk, cara, foi a melhor parte do episódio, assim, sabe. Muito legal você ver a Julie Newmar ali trabalhando com eles, né? Foi muito bacana mesmo, teve umas falas muito boas, muito engraçadas, né? Isso é a melhor coisa do episódio. Essa coisa também do McCoy ser uma espécie de antropólogo ali, né? Cultural ali, né? De estar ali trabalhando essa coisa culturalista, né? De você estar realmente falando, né? Que, não, eles são assim, são assado, a cultura deles tem que tem essas regras, tem esses costumes, tem esses hábitos, né? Eu acho que talvez esse tenha sido, né, episódio de TOS, né, que talvez ele tenha mais trabalhado essa questão, né, de você se preocupar, né, em você, vamos dizer assim, trabalhar, né, se relacionar com aquela pessoa que pensa diferente de você, respeitar a cultura do outro, né, porque o McCoy, ele trabalhou ali, ele fez um estudo etnográfico antes, né, de você ter essa missão da Enterprise lá, então ele foi meio que um antropólogo cultural ali mesmo, fazendo um trabalho de campo que depois ele ajuda o Kirk e o Spock, né, entenderem um pouco mais aquela cultura. Isso foi muito bom. E uma outra coisa também que é muito interessante nesse episódio, que a gente não pode deixar de falar, que é importantíssimo, é o seguinte, né? O Klingon, né? Ele tem, vamos dizer assim, uma certa afinidade com essa cultura, por quê? Porque isso é uma cultura guerreira, né, no caso, né? E essa é uma cultura que se aproxima muito da cultura árabe, né? É o tal negócio. O que eu costumo falar aqui, né? Eu acho que os Klingons, eles em Star Trek, eles vão ter, entendeu? Eles vão seguir dois simbolismos, duas metáforas, né? Como é que a gente pode falar isso? Primeiro, eles foram os inimigos, né, por excelência, né, da Federação, né? Então eles eram praticamente uma espécie de metáfora da União Soviética, né? Em Star Trek, né, na série clássica, em TOS, né? Porque eles eram os inimigos por excelência da Federação. Então você tinha essa coisa da Guerra Fria estar no auge naquela época, né? E eles eram realmente a metáfora da União Soviética, né? Você vai ter até o filme lá, A Terra Desconhecida, que é meio que está selando o fim da Guerra Fria, como houve o fim da Guerra Fria também, né, no mundo real, né? E depois foi feito um filme, né, que também simbolizasse a paz entre os Klingons e a Federação, que seria o fim da Guerra Fria. Então os Klingons, eles têm essa coisa de, vamos dizer assim, serem os antagonistas soviéticos por excelência e nesse período da Guerra Fria. Entretanto, em 1983, quando você tem a procura de Spock, né, que os Klingons eles voltam, né, à baila assim, né, nos longas, né, coisa e tal, né, começa a se trabalhar muito a questão da cultura guerreira dos Klingons, né, essa coisa que já tinha sido trabalhada em TOS está sendo mais bem elaborada agora nessa cultura guerreira, né. E depois, né, você vê isso muito em TNG também, em DS9, coisa e tal, né. Então, quando os Klingons eles meio que deixam de ser os soviéticos, né, eles deixam de ser aquela metáfora dos soviéticos, né, tá, pelo menos entendo, né, que eles se aproximaram demais da cultura árabe e posteriormente da cultura islâmica, né, porque cultura árabe é uma coisa, tá, e cultura islâmica é outra, né, a cultura árabe é anterior à cultura islâmica, né, que é uma cultura forjada no deserto, que é uma cultura nômade, que é uma cultura que tinha a guerra como a complementação da sua economia, então ela estava dentro dos seus sistemas de valores, e depois a cultura islâmica vai se apropriar desses elementos da cultura árabe, né? Então é interessante você perceber como os Klingons, né, eles são uma metáfora dessa cultura árabe depois deles serem emprestados a fazer o papel de União Soviética, né, de metáfora da Guerra Fria, no caso, né? E você vê esse desenvolvimento, né? Por exemplo, você tem o Kahless, né? Por exemplo, né? Que tem essa coisa, né? De ser essa divindade, né? Que aproxima muito
a cultura Klingon, da cultura islâmica, por exemplo, você vai ter a própria figura do Worf, né, que fala da honra da batalha, da guerra, né? Você tem episódios que falam de Klingons que ficam cantando e fazendo poesias, né? Ressaltando seus feitos guerreiros, como os beduínos faziam também, né? Nos seus feitos guerreiros eles ficavam às noites em volta de fogueiras também fazendo poesias, né? E também exaltando seus feitos guerreiros. Então eu vejo uma aproximação muito grande da cultura Klingon com a cultura árabe, com a cultura islâmica, num contexto pós-Guerra Fria. E quando você pega o sucessor, esse episódio de TOS, que ainda está lá no auge da Guerra Fria, você vê essa aproximação da cultura Klingon com a cultura árabe, porque a cultura desse planeta, né, acho que é Capella o planeta, né, a cultura desse planeta ela é uma cultura guerreira também, que se aproxima muito ao estilo da cultura árabe também, né, eles moram em tendas, né, parecem tendas árabes, né, que eles moram, né, são um povo que valoriza muito a cultura, a guerra, né, são um povo que não deixa que você toque nas mulheres, que isso significa um convite à batalha, coisa e tal, que seria uma desonra, um convite à batalha, coisa e tal, né? Então é interessante você ver como esse episódio, né, o sucessor, que é escrito por quem? Por quem? Pela Dorothy Fontana, né? Que está ali realmente aproximando a cultura Klingon da cultura árabe já dentro, né, de TOS, ainda dentro de TOS, né, e no contexto da Guerra Fria ainda, né. Então é interessante você perceber como isso, né, de repente pode ter, vamos dizer assim, esse episódio ele pode ter sido usado para você pegar toda essa coisa árabe que a gente vê nos Klingons no pós-Guerra Fria, entendeu? E trabalhar isso, né? É claro que TNG, a Guerra Fria ainda estava acontecendo, a procura de Spock ainda estava acontecendo, mas essa coisa ela não se deu, né? Assim, né? Ela foi sendo trabalhada aos poucos, né? Então quer dizer, ainda que em 83 a rivalidade entre União Soviética e a Guerra Fria ainda estivesse acontecendo, você já estava vendo, né, aqueles elementos mais árabes aparecendo na cultura Klingon que depois eles ficaram bem, a meu ver, tá? Isso é uma interpretação minha, tá, gente? Se alguém não concordar, pode escrever aí nos comentários, tá? Mas esses elementos árabes e islâmicos, eles ficaram bem consolidados, entendeu? Depois da Guerra Fria. Mas eles foram sendo forjados. E parece que o pontapé inicial foi em O Sucessor, ainda em TOS, lá na década de 60, né? Então é muito importante falar isso aqui, tá? Para vocês verem a importância desse episódio. Como esse episódio também é um episódio icônico, tá? Em Jornada nas Estrelas. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. Episódio bom, vídeo grande, né? É diretamente proporcional, né? Esse texto vai estar na Batata Espacial, tal como sempre. E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda. Tá bom? Um abração, fui e até a próxima.